Provérbios 24, versículos 5 e 6. E depois o versículo 10. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Diz o ditado que saco vazio não para de pé. Quem aqui já não se sentiu fraco porque não estava devidamente alimentado? Né? Acho que todos nós tivemos essa experiência pelo menos uma vez na vida. Nós não comemos direito por alguma razão, alguma doença ou qualquer outra razão, e de repente a gente começa a se sentir fraco. A gente não tem força para fazer nada, a gente não tem ânimo para fazer nada, exatamente porque saco vazio não para de pé. Se a gente está vazio de alimentos, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos nem parar de pé. Quando nós não nos alimentamos direito, quando nós não comemos, ou quando nós comemos, mas comemos errado, nós estamos abrindo mão daquilo que o nosso organismo precisa para sobreviver e para prosperar. Quando a gente deixa de comer aquilo que nós devemos comer, nós estamos abrindo mão daquilo que nós mesmos precisamos para sobreviver e prosperar. Os alimentos, eles usam energia para que nós tenhamos força para o trabalho. A gente pode perceber aquelas pessoas cujo trabalho é um trabalho pesado, um trabalho braçal, um trabalho pesado, onde a pessoa tem que fazer força. Quando essa pessoa vai comer, ela destrói. Por quê? Porque ela precisa. Ela precisa de toda aquela comida para poder conseguir trabalhar. Se ela for comer só um tantinho, ela não vai ter condições de continuar trabalhando. Então os alimentos, eles usam energia para que nós tenhamos força para trabalhar e para cumprir as nossas responsabilidades. Olhando por esse aspecto, a vida espiritual com Deus é muito semelhante a essa nossa experiência de alimentação e força. Na verdade, nós poderíamos argumentar que as nossas almas precisam muito mais de força espiritual do que os nossos corpos precisam de energia. Porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então, se os nossos corpos precisam de força, de energia para sobreviver, muito mais as nossas almas precisam da força e da energia que apenas Deus pode nos dar para que nós possamos sobreviver do ponto de vista espiritual. Mas por que as nossas almas precisam de força? Por que as nossas por que as nossas almas precisam estar fortalecidas? Porque essa vida é marcada por guerras e conflitos. Essa vida é marcada por angústias, dificuldades e tristezas. E a única forma de nós sairmos vitoriosos dessas guerras, desses conflitos espirituais, é se as nossas almas estiverem fortalecidas em Deus. Porque, do contrário, nós vamos desfalecer. Nós vamos enfraquecer até o ponto em que, de fato, não existe mais nenhuma força em nós. Assim como uma pessoa eventualmente vai enfraquecer no seu corpo e eventualmente colapsar, desmaiar, simplesmente porque deixou de se alimentar.
facilmente nós nos deixamos abalar por notícias ruins. A gente ouve uma notícia ruim, nós nos deixamos abalar. Nós ouvimos maus rumores e nós nos deixamos abalar. Nós ficamos desesperados quando as circunstâncias da vida nos forçam em uma direção para onde nós não queríamos ir. Porque é isso que as circunstâncias da vida fazem conosco. A gente estava querendo ir para lá, mas as circunstâncias nos forçam a ir para o lado contrário. E então nós ficamos abalados, nós ficamos desesperados. E então nós enfraquecemos as nossas almas. E então a nossa fé e a nossa esperança em Deus diminuem. E nós nos sentimos angustiados porque nós não vemos nenhuma vitória possível. Nós não vislumbramos nenhuma vitória possível. Mas a sabedoria de Deus, que o próprio Deus nos revelou na sabedoria, na sua palavra, a sabedoria de Deus alimenta as nossas almas de modo que nós somos fortalecidos em Deus e por Deus. E então, com as nossas almas fortalecidas por Deus, a nossa fé e a nossa esperança também são renovadas e também são fortalecidas. E nós vencemos as guerras, os conflitos nessa vida, nós superamos as angústias e as dificuldades dessa vida. É com essa promessa da graça de Deus que o Espírito Santo quer nos admoestar e nos animar nessa noite. Fortaleça a tua alma, a tua fé e a tua esperança com a sabedoria de Deus e você vencerá as guerras dessa vida. Na semana passada, nós vimos os versículos 1 e 2 do capítulo 24, junto com o capítulo 23. Então hoje nós não veremos esses dois versículos. Nós vamos direto para o versículo 3. Como a sabedoria de Deus ela é imprescindível para que nós vençamos as guerras dessa vida, os versículos 3 e 4 nos mostram que a sabedoria de Deus, na verdade, é imprescindível para todos os aspectos da vida. Os versículos 3 e 4 dizem o seguinte: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Isso aqui parece para nós algo comum, corriqueiro e até mesmo banal. A gatinha. Edificar uma casa, construir uma casa. Para que eu preciso da sabedoria de Deus para edificar uma casa? Para que eu preciso da sabedoria de Deus para, depois de ter edificado a minha casa, mobiliar a minha casa? Me parece que para construir uma casa eu precisaria de um engenheiro. E depois, para mobiliá-la, alguma pessoa que é especialista em decoração. Né? A pessoa diria, olha aqui, ó, tu poderia colocar essa estante ali, o sofá aqui, ó, sabe, ia ficar bonito, não sei o quê. Para que a sabedoria de Deus para edificar uma casa e mobiliá-la? Parece algo comum, cotidiano, banal, sem qualquer consequência. Né? Porque qual a diferença se eu construir uma casa de um jeito ou de outro jeito? Nenhuma. Qual a diferença se eu escolho um móvel em vez de outro móvel para colocar dentro da minha casa? Aparentemente, nenhuma diferença. Essas coisas que estão aqui nos versículos 13 e 4 parecem ser coisas que não precisam da sabedoria de Deus para serem feitas. Mas a verdade, o que nós temos aqui é o exato oposto.
Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, os quartos daquela casa, todos os cômodos daquela casa se encherão com bens preciosos e agradáveis. Não é possível construir e consolidar um lar agradável e prazeroso sem a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela deve estar sempre nas nossas mentes, nos guiando e informando em todas as coisas que nós fazemos, mesmo aquelas coisas que parecem ser banais e sem consequência alguma. Mas se isso é verdade, se é verdade que sem a sabedoria de Deus é impossível construir uma casa, um lar que seja bom, que seja belo, que seja prazeroso de ali estar e ali morar, por que os incrédulos constroem casas agradáveis? Na maioria das vezes, os incrédulos têm casas mais agradáveis, mais belas do que os filhos de Deus. Mas como é que eles conseguem fazer isso se eles são incrédulos? Se por definição eles desprezam a sabedoria de Deus. Essa é uma questão importante e interessante. E a resposta é que, na maioria das vezes, os incrédulos rejeitam a sabedoria de Deus. Eles somente obedecem à sabedoria de Deus quando lhes convém obedecer à sabedoria de Deus. Via de regra, eles rejeitam, eles desobedecem aquilo que Deus ordena na sua palavra. Eles só obedecem aquilo que Deus ordena na sua palavra quando lhes é conveniente obedecer aquilo que Deus ordena na sua palavra. Vocês querem um exemplo desse comportamento hipócrita e incoerente dos incrédulos e pecadores? A sabedoria e a lei de Deus afirmam que a mentira, que o ato de mentir são errados. A sabedoria e a lei de Deus afirmam que quem presta falso testemunho está pecando e está fazendo um mal que deve ser reparado. Isso a palavra de Deus afirma. Os incrédulos e pecadores concordam com isso. Eles concordam com esse aspecto da sabedoria de Deus. Eles concordam com essa lei de Deus. Mas eles concordam com isso apenas quando eles são vítimas de alguém que os está enganando com uma mentira. Aí é que está. Quando eles são os mentirosos, eles não concordam. Eles concordam com a sabedoria de Deus que condena a mentira apenas quando eles são vítimas da mentira. Apenas quando eles estão sendo enganados ou apenas quando alguém está prestando falso testemunho acerca deles. Aí eles concordam com a lei de Deus, com a sabedoria de Deus, que diz que a mentira e o ato de mentir é errado, é um mal que é feito, que deve ser reparado. Aí eles concordam. Mas quando eles mentem, aí eles não veem nenhum problema. Quando eles enganam, eles não veem nenhum mal sendo feito ali. Quando eles prestam falso testemunho, a consciência deles não pesa. Apenas esse exemplo basta para nós percebermos como os incrédulos e os pecadores obedecem à sabedoria de Deus apenas quando essa obediência lhes é conveniente. Paulo, em Romanos 2, afirma que as pessoas, mesmo os incrédulos, possuem a lei de Deus escrita nas suas consciências. A impressão da lei de Deus na consciência de todas as pessoas deve ser diferenciada da promessa de Deus que se cumpriu na nova aliança.
de que a lei de Deus seria escrita no coração de cada um dos indivíduos que seriam feitos filhos de Deus, que estariam dentro dessa nova aliança, que compõe o povo de Deus. A lei de Deus escrita na consciência de todas as pessoas apenas informa a cada indivíduo o que a lei de Deus lhes ordena como obrigação moral e espiritual. Mas a consciência da lei de Deus não tem o poder transformador pelo qual o incrédulo poderia sobrepujar o seu próprio egoísmo, sobrepujar o seu próprio amor ao pecado, para então obedecer a Deus. A lei escrita na consciência do indivíduo não tem a capacidade de fazer isso, de levar a pessoa a vencer o seu próprio pecado para obedecer a Deus. A capacidade para sobrepujar os nossos desejos pecaminosos, egoístas, ela decorre apenas da aplicação das bênçãos da nova aliança em nós pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, então, ele pega aquele nosso coração petrificado pelo pecado e troca esse coração por um coração de carne e escreve as leis de Deus nesse novo coração. Toda essa linguagem é retirada dos profetas Jeremias e Ezequiel, que profetizaram acerca da nova aliança no sangue de Jesus. E essa linguagem, ela é obviamente metafórica, que é o modo que aprouve a Deus afirmar que aqueles que são seus filhos, eles estão libertos do pecado e conseguem efetivamente obedecê-lo. Eu fiz essa digressão apenas porque se nós não diferenciarmos entre a lei de Deus escrita nas consciências das pessoas, que é a experiência de qualquer pessoa que vive neste mundo, e a lei de Deus escrita no coração dos filhos de Deus, que é a experiência apenas dos filhos de Deus, se nós não fazemos essa distinção, nós caímos numa heresia muito antiga, muito perigosa, chamada pelagianismo, que no final das contas acaba negando a necessidade da encarnação, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus aos céus. Voltando ao nosso assunto original, nós dizíamos que o comportamento hipócrita e incoerente dos incrédulos com relação à sabedoria de Deus se deve às suas conveniências egoístas e pecaminosas. Como os incrédulos possuem a lei de Deus escrita nas suas consciências, eles têm certo conhecimento intuitivo da sabedoria de Deus. Eles sabem que matar é errado. Eles sabem que mentir é errado. Eles sabem que qualquer tipo de pecado sexual é errado. Eles sabem disso. Eles têm certo conhecimento intuitivo da sabedoria de Deus. E é por isso que os incrédulos, é por isso que qualquer pessoa, ela vai usar a sabedoria de Deus para construir a sua casa. Porque é algo que lhe convém. Ninguém quer construir uma casa na qual não se dê para morar lá dentro. Ninguém quer construir uma casa na qual não seja agradável estar lá dentro. Porque os incrédulos fazem esse uso seletivo da sabedoria de Deus. Apenas quando lhes convém. Mas quando eles percebem que a sabedoria de Deus os impediria de usufruir dos benefícios injustos e imorais do pecado, eles descartam a sabedoria de Deus, para então pecarem livremente. Mesmo desprezando a sabedoria de Deus quando lhes convém, os incrédulos usufruem da sabedoria de Deus quando lhes é conveniente. Mas por que é tão importante isso? Por que é tão importante para os filhos de Deus, quando eles forem construir as suas casas, os seus lares, uma coisa tão banal, tão
mundana, entre aspas. Parece que o que de espiritual existe em construir uma casa? O que de espiritual existe em mobiliar uma casa? Pô, na verdade, nada na vida do crente, não existe essa diferença entre espiritual e mundano na vida do crente, porque Paulo diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, incluindo construir a sua casa e mobiliá-la, façais tudo para a glória de Deus. Então, na vida do Filho de Deus, não existe nada comum e mundano e banal, porque tudo aquilo que ele faz deve ser feito para a glória de Deus. Mas por que a importância disso, de, mesmo quando eu for construir a minha casa, mesmo quando eu for mobiliá-la, usar a sabedoria de Deus? Por que isso? Por que usar a sabedoria de Deus uma coisa tão corriqueira e tão banal quanto essa? Porque se você desprezar a sabedoria de Deus nas coisas que são corriqueiras e banais, você também vai desprezá-la nas questões que são realmente importantes e sérias. Essa é a questão. Se eu desprezo aquilo que a sabedoria de Deus me ensina com relação às coisas mínimas, às coisas menos importantes dessa vida, eu também vou desprezar a sabedoria de Deus com relação às coisas máximas, com relação às coisas mais importantes dessa vida. Os versículos 5 e 6 falam disso. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Os versículos 5 e 6 afirmam que é por meio da sabedoria de Deus que nós nos tornamos fortes e que nós vencemos as guerras dessa vida. Nós vencemos as guerras dessa vida quando nós damos atenção aos conselhos que são dados conforme a sabedoria de Deus. E é aqui que está a importância de darmos atenção à sabedoria de Deus nas coisas pequenas. Porque se eu não estou disposto a obedecer a Deus nas coisas pequenas, eu não vou estar disposto a obedecer a Deus nas coisas grandes. Jesus afirmou isso. Aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas se eu não me importo em ser fiel no pouco, se eu sou infiel no pouco, eu vou ser também infiel no muito. Isso é algo que está impresso em nós desde a queda, desde que Adão pecou. E nós nos enganamos, nós pensamos da seguinte forma: não, isso aqui é algo tão pequeno, tão sem importância, tão sem consequência, que não tem problema eu desobedecer a Deus nessa coisinha tão pequena aqui. Se fosse uma coisa importante, se fosse uma coisa séria, eu obedeceria a Deus. Nós pensamos assim. É tão pequeno que nem vale a pena. Se fosse importante, aí eu faria. O problema é que nós não faríamos. Se eu não importo em obedecer nas coisas pequenas, eu não vou me importar em obedecer nas coisas importantes. Se nós não estamos dispostos a pagar o preço por obedecer à sabedoria de Deus nas coisas pequenas, e o preço de obedecer a Deus nas coisas pequenas é um preço pequeno, se eu não estou disposto a pagar esse preço pequeno, eu jamais vou estar disposto a pagar um preço grande de obedecer a Deus nas coisas que são realmente importantes. Cada vez que nós desprezamos a sabedoria de Deus nas coisas pequenas, nós estamos nos treinando para desobedecer a sabedoria de Deus nas coisas importantes dessa vida. E então nós nos tornamos semelhantes aos incrédulos, que obedecem a Deus apenas quando lhes é conveniente. Mas se somos filhos de Deus, nós devemos ser diferentes dos incrédulos.
Nós não devemos obedecer a Deus apenas quando nos é conveniente. Nós devemos obedecer a Deus mesmo quando, aparentemente, não é conveniente obedecer a Deus. Mesmo quando a obediência a Deus vai nos trazer dificuldades, vai nos trazer sofrimentos. Retomando um pouco daquilo que foi pregado na semana passada, nós falamos acerca de que os filhos de Deus não devem invejar os pecadores. Os filhos de Deus não devem ter inveja dos pecadores. E nós mostramos que existem duas razões pelas quais os filhos de Deus têm inveja dos pecadores. A primeira são os bens dos incrédulos. A casa do incrédulo, o carro do incrédulo, a conta bancária do incrédulo. As mulheres podem ter inveja do marido da mulher incrédula, os homens podem ter inveja da mulher do homem incrédulo, né? Isso normalmente acontece. Né? A coisa mais comum é o cara sempre considerar que o gramado da casa ao lado é mais verde, né? Ou a mulher considerar que o gramado da casa ao lado é mais verde. Ela pensa, poxa vida, por que eu me casei com esse cara? Podia ter me casado com outro cara, né? Mas agora tu já escolheu o cara com quem tu vai morrer, né? Até que a morte separe. Essa é a primeira razão, invejar aquilo que pertence ao incrédulo. A segunda razão é invejar os pecados que o incrédulo comete e pelos quais ele se dá bem. Eu falo a verdade e eu perdi o meu emprego porque eu falei a verdade. O incrédulo mentiu e ele foi promovido. Com um horário melhor de trabalho, com um salário melhor. Eu procuro fazer as coisas certas, obedecer a Deus, e as coisas dão errado na minha vida. Já os outros que não estão nem aí para obedecer a Deus, eles se dão bem. É nessas horas que obedecer à sabedoria de Deus não nos parece conveniente, porque a gente olha para o lado, a gente vê o camarada mentindo e ele se dá bem. E daí a gente fala a verdade e a gente se dá mal. Se somos filhos de Deus, nós devemos ser diferentes dos incrédulos. Nós devemos obedecer à sabedoria de Deus, mesmo quando aparentemente aquela obediência não nos será conveniente. A gente sabe que se a gente obedecer, a gente vai se dar mal. E eu falo, aparentemente não nos convém, porque de fato, muitas vezes, a sabedoria de Deus não vai nos parecer conveniente. Muitas vezes, a sabedoria de Deus vai parecer inconveniente. Mas essa análise, ela apenas se dá no curto prazo. A gente percebe a sabedoria de Deus como inconveniente apenas quando nós olhamos no curto prazo. Mas se nós analisarmos a médio e longo prazo, nós veremos que a sabedoria de Deus, ela sempre nos convém, porque é a sabedoria de Deus, crida e posta em prática, que nos fortalece para as guerras dessa vida. Talvez a mentira, talvez ela me dê alguma vantagem agora. O problema é que a vantagem que eu ganho agora com a mentira, eu vou perder logo adiante, porque a mentira, ela vai me enfraquecer. E daí aquilo que eu obtive agora com a mentira, eu não vou conseguir usufruir. Porque se a sabedoria de Deus me fortalece, aquilo que é contrário à sabedoria de Deus me enfraquece.
Você quer estar fortalecido? Você quer estar fortalecida para enfrentar as guerras e os conflitos dessa vida? Você quer vencer as guerras dessa vida? Então, creia na sabedoria de Deus e ponha a sabedoria de Deus em prática, mesmo naquelas coisas pequenas. Fazendo isso, você vai obter vitória em todas as batalhas da vida. O versículo 7 nos diz que a sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta não abrirá a sua boca. Os filhos de Deus, eles não devem desprezar a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é um privilégio que Deus deu aos seus filhos. A sabedoria de Deus é alta para o incrédulo, para o tolo. É alta demais, ela é difícil para o incrédulo, para o tolo. Ele não consegue compreender de forma plena a sabedoria de Deus, e ele não consegue compreender como a sabedoria de Deus, na verdade, é para o seu próprio bem. O incrédulo, o tolo, é mais ou menos como aquela criança pequena que não consegue compreender que a ordem, os mandamentos dos seus pais são para o seu próprio bem. Não, quando a criança começa já a andar e a sair por aí, o que os pais sempre insistem com seus filhos? Para eles olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. E as crianças pensam, mas a criança que é pequena ainda, que não tem noção do perigo que ela está correndo, ela pensa, para que olhar para os dois lados? Ela pensa que o olhar para os dois lados é só mais um empecilho que os seus pais estão criando para que ele possa se divertir. É só mais um atraso, é um atraso de 1, 2, 3, 4, 5 segundos olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. É assim que os incrédulos e os tolos veem a sabedoria de Deus. É um empecilho, eles não veem que, na verdade, a sabedoria de Deus é para o seu próprio bem. É só depois de uma certa idade que a criança percebe que, de fato, olhar para os dois lados é uma coisa muito boa, porque pode salvar a vida dela. Então, os filhos de Deus, eles não devem desprezar a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é um privilégio que Deus lhes deu. Enquanto que para o tolo, a sabedoria de Deus é difícil demais de ser compreendida e de ser posta em prática, para o filho de Deus, a sabedoria de Deus é a coisa mais fácil. Uma das promessas da nova aliança é que ninguém mais precisaria dizer para o seu irmão, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. O Espírito Santo está dentro de cada um dos filhos de Deus. O Espírito Santo habita cada um dos filhos de Deus. Olhando para o cumprimento dessa profecia, dessa bênção da nova aliança, o apóstolo João diz que vocês não precisam que ninguém vos ensine, porque vocês mesmos têm a unção. E a unção, se referindo ao Espírito Santo, que está em vós, vos ensina todas as coisas. O Filho de Deus, tendo o Espírito Santo dentro de si, ele lê a palavra de Deus e ele consegue compreender aquilo que a palavra de Deus ensina. Já o incrédulo pega a mesma palavra, a mesma escritura, lê e ele não compreende. Então, já que a sabedoria de Deus é um privilégio que pertence aos filhos de Deus, os filhos de Deus então devem viver à altura da posição a qual Deus os chamou. Eles devem viver de forma digna de um filho de Deus. Versículos 8 e 9. Aquele que cuida em fazer o mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado e abominável aos homens é o escarnecedor. O
O Filho de Deus deve viver à altura da posição a qual Deus lhe colocou, sempre fazendo o bem que a sabedoria de Deus o ordena, nunca permitindo que o pecado sequer povoe os seus pensamentos. Versículo 9 diz que o pensamento do tolo é pecado. O Filho de Deus jamais deve permitir que o pecado esteja nos seus pensamentos. Veio a tentação? Tudo bem, veio a tentação. Mas o Filho de Deus, ele não deve ficar pensando naquela tentação. Porque a partir do momento em que nós começamos a pensar naquela tentação e começamos a raciocinar em cima daquela tentação, nós estamos nos preparando para cometer aquele pecado. O Filho de Deus não deve permitir que o pecado nem mesmo passe pelos seus pensamentos. Versículo 10 afirma que se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Por que o Filho de Deus não deve permitir que o pecado sequer povoe os seus pensamentos? Porque se você abrir a porta da tua mente para o pecado vai te enfraquecer até o ponto de você não suportar os dias de angústia. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque tua força é pequena. E por que a tua força é pequena? Porque você abriu a sua mente, você abriu a sua vida para o pecado. Porque se você tivesse permanecido na sabedoria de Deus, o homem sábio é forte, diz o versículo 5. Você se mostra fraco no dia da angústia, é porque você não está se fortalecendo na sabedoria de Deus. De alguma forma, você não está se fortalecendo com a sabedoria de Deus. Assim como quando o teu corpo, quando você se sente fraco, porque deixou de comer, você está fraco exatamente porque deixou de comer. Nós falamos de vencer as guerras da vida. E uma coisa que nós devemos ter plena certeza é que as guerras dessa vida trazem angústias. Imagine uma guerra. Imagine os soldados lutando nessa guerra. Eles não estão lá felizes lutando na guerra. Eles não estão disparando as suas armas, gargalhando. Não, eles estão tensos. Eles estão nervosos, porque da mesma forma que eles podem matar o inimigo com uma rajada de metralhadora, alguém pode lhes matar com uma rajada de metralhadora. Da mesma forma como eles podem matar o inimigo pode matá-los. Então, um ambiente de guerra é um ambiente de tensão, de angústia, de sofrimento. O soldado que está na guerra, ele não gostaria de estar lá na guerra, ele gostaria de estar em qualquer outro lugar, menos lá. Por quê? Porque lá ele se sente angustiado, ele se sente tenso. Então, nós falamos acerca das guerras dessa vida, é a mesma coisa. As guerras dessa vida trazem tensão, trazem angústia. E nós devemos estar preparados para enfrentar esses dias de angústia. Nós devemos estar preparados para, como disse Paulo, enfrentarmos o dia mau e permanecermos firmes. E se a sabedoria de Deus nos fortalece para que nós vençamos as guerras dessa vida, o pecado nos enfraquece.
Mas como e por que o pecado nos enfraquece? Porque o pecado mata a nossa fé em Deus. O pecado destrói a nossa fé em Deus. O pecado destrói a esperança que nós tínhamos no poder e na bondade de Deus. E como é que o pecado faz isso? Na verdade é simples. O pecado nada mais é do que falta de fé em Deus. Porque quem peca, peca exatamente porque não crê na veracidade dos mandamentos de Deus. Quem peca, peca exatamente porque não crê que os mandamentos de Deus são verdadeiros, bons e justos. Quem peca, peca porque tem falta de fé. E se nós não cremos os mandamentos de Deus, se nós preferimos pecar contra Deus, não vai demorar até que nós não creiamos mais em Deus e nas suas promessas. Nós já não estamos crendo nos mandamentos de Deus. Nós começamos não crendo nos mandamentos de Deus. Nós vamos terminar não crendo nem em Deus e nem nas promessas de Deus. É dessa forma que o pecado mata e destrói a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Porque, na verdade, quando qualquer um de nós peca, quando qualquer filho de Deus peca, naquele momento, nós estamos deixando de crer em Deus, naquele momento nós estamos deixando de colocar a nossa fé e a nossa esperança em Deus para colocar a nossa fé e esperança no pecado. O ato de pecar para o Filho de Deus é o ato de deixar de confiar, deixar de ter esperança em Deus e ter confiança, fé e esperança no pecado. Se eu sei que, ao falar a verdade, eu vou ser prejudicado, eu vou perder o meu emprego, eu deixo de crer que Deus será poderoso e bondoso o suficiente para me sustentar nesse período em que eu vou estar desempregado, e eu coloco a minha confiança, a minha fé, a minha esperança no pecado. Eu minto. Eu deixei de confiar em Deus, que Deus vai me sustentar, para confiar na mentira. Não, a mentira vai me sustentar. A mentira vai me salvar. E nós vimos na semana passada também que essa é uma ação de idolatria. Porque quando nós atribuímos o poder de salvação e libertação a qualquer coisa além de Deus, nós os tornamos idólatras. Porque o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou, que te livrou, que te salvou da terra do Egito, da terra de escravidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Quando nós atribuímos o poder de salvação e libertação a qualquer coisa que não Deus, aquela coisa se torna o nosso Deus. Quando eu penso que apenas o dinheiro pode me salvar da pobreza, da tristeza, da insignificância, eu transformei o dinheiro no meu Deus. É o dinheiro que vai me salvar. Não é Deus que vai me salvar da pobreza, não é Deus que vai me salvar da tristeza, não é Deus que vai me salvar da insignificância, é o dinheiro. E da mesma forma eu posso dizer que é a mentira que vai me salvar. Eu posso dizer que é o adultério que vai me salvar, eu posso dizer que é a prostituição que vai me salvar, eu posso dizer que qualquer pecado e perversão sexual é que vai me salvar da minha circunstância. E então, à medida em que nós pecamos, o próprio pecado
nesse ato inicial de pecar, nós já deixamos de crer e esperar em Deus para crer e esperar no pecado. E então o pecado vai se aproveitar disso e ele vai cada vez mais minando a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Até que tudo o que sobra é o desespero. Porque de fato a esperança que o pecado apresenta é uma esperança falsa. E daí o pecado destruiu toda a fé que eu tinha em Deus, o pecado destruiu toda a esperança que eu tinha em Deus, e agora o pecado me deixou sem nada também, porque tudo aquilo que o pecado me deu, ele também tirou. E daí só sobra o desespero. Se te mostras fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. O único antídoto contra o desespero diante das angústias dessa vida é o arrependimento, a confissão de pecados e a obediência à sabedoria de Deus. É o único antídoto. E é uma coisa tão simples que nós desprezamos. Quando nós temos um problema muito grave e alguém nos diz que é fácil resolver aquele problema, normalmente nós não acreditamos. Porque nos parece que para um problema difícil, a solução deveria ser complicada. Às vezes a solução é complicada para um problema difícil, mas às vezes não. O antídoto para o desespero nos dias da angústia é o arrependimento, a confissão de pecados e a obediência à sabedoria de Deus. Não poderia ser mais simples do que isso. É algo que todo filho de Deus sabe e conhece. Fazendo isso de forma constante e diária nas nossas vidas, a nossa fé e a nossa esperança no poder e na bondade de Deus vão ser renovados, vão ser fortalecidos. E com a fé e esperança renovadas e fortalecidas, as nossas almas serão igualmente renovadas e fortalecidas. E então nós estaremos firmes para enfrentar o dia da angústia. Nós estaremos preparados para enfrentar o dia mau e permanecer firmes. Porque a questão é que os dias de angústia, o dia mau, vem para todas as pessoas. Vem para todos os filhos de Deus e, na verdade, vem para todas as pessoas, não importa se são filhos de Deus ou não. Todas as pessoas enfrentam o seu dia mau. Todas as pessoas enfrentam os seus dias de angústia. Então, se todas as pessoas enfrentam isso, de uma forma ou de outra, o que é preferível? Estar preparado. Não é porque do que adianta eu enfrentar e daí cair nesse dia? O que adianta eu não estar firme e tropeçar nesse dia mau, nesse dia de angústia? Eu devo estar preparado. Eu devo, de todas as formas, evitar que o pecado enfraqueça a minha fé e a minha esperança em Deus. De todas as formas, eu devo evitar isso. E se por um motivo eu pecar, eu devo me arrepender, confessar isso a Deus e passar a obedecer à sabedoria de Deus naquilo que eu pequei. E então a minha fé, a minha esperança serão fortalecidas, a minha alma será fortalecida e nós seremos capazes de sair vitoriosos das angústias dessa vida. Mas enquanto nós lutamos as guerras
e os conflitos que se apresentam a nós, enquanto nós enfrentamos esses dias de angústia, enquanto nós enfrentamos esse dia mau que se apresenta a nós, a sabedoria de Deus também nos ordena que nós lutemos para libertar da condenação da morte eterna os incrédulos que desprezam a sabedoria de Deus. Versículos 11 e 12. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele, Deus, ao homem conforme a sua obra? Esse versículo aqui ele pode ser interpretado de um ponto de vista apenas com relação à existência, a nossa existência nesse mundo, mas também com relação à nossa existência eterna. Por exemplo, esses dois versículos aqui, eles se tornaram muito relevantes na Segunda Guerra Mundial, onde Hitler propôs a solução final, que era a morte de todos os judeus. E muitas pessoas, crentes, filhos de Deus, pensaram o seguinte: bom, não é comigo. Eu não sou judeu. O problema de Hitler é com os judeus. Mas outros filhos de Deus, e até mesmo incrédulos, tendo a lei de Deus escrita nas suas consciências, pensaram, não, isso não é certo. Não é certo eu permitir que essas pessoas sejam levadas para a morte. Então muitos filhos de Deus, e até mesmo incrédulos, esconderam judeus nas suas casas, nos seus porões, nos sótãos das suas casas. E daí quando vinham os oficiais alemães perguntando se aquela família tinha conhecimento de algum judeu, se eles tinham conhecimento do paradeiro de alguma família judaica, eles mentiam. E eles diziam, não, aqui só mora a nossa família. Nós não sabemos de nenhum judeu que esteja escondido por aí. Essa mentira é justa ou injusta diante de Deus? Porque Deus afirma que prestar falso testemunho é errado. Não darás falso testemunho. Aqueles filhos de Deus deram falso testemunho. É uma mentira justa. Porque eles não deram falso testemunho porque eles estavam querendo enganar os oficiais alemães. Eles não deram falso testemunho porque eles estavam querendo fazer aqueles oficiais alemães de bobos, de trouxas. Não, eles deram falso testemunho porque eles estavam querendo preservar a vida humana, porque eles estavam obedecendo aquilo que os versículos 11 e 12 dizem, se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura Deus não vai considerar isso? Aquele que pondera os corações não vai considerar isso? Será que Deus, aquele que atenta para a tua alma, será que Deus não vai saber aquilo que tu está pensando? É uma situação semelhante àquelas parteiras que ajudavam as mulheres judaicas, hebraicas, lá no Egito. Faraó havia ordenado que todos os meninos judeus que nascessem deveriam ser mortos, deveriam ser jogados no rio Nilo. E daí as parteiras, os judeus, elas sabiam dessa ordem. E elas desobedeceram. Nascia um menino,
elas não jogavam aquele menino, aquela criança, no rio Nilo. E daí, quando o faraó percebeu o que estava acontecendo, ele foi perguntar para elas: o que é isso? Eu disse que vocês deveriam de matar todos os meninos que nascessem. E daí elas mentiram. Elas disseram: não é nossa culpa. As mulheres judias são espertas. Quando eles chamam a gente para ir lá, para ajudar a fazer o parto, na verdade elas já deram a luz. E daí, não tem como a gente chegar lá e arrancar aquela criança lá dos braços do pai e da mãe e matar ela no rio Nilo. E diz o livro de Êxodo que Deus abençoou aquelas mulheres pela mentira que elas contaram. Elas mentiram e Deus gostou da mentira. Porque a mentira que elas não contaram porque elas estavam querendo enganar. Elas não contaram porque elas estavam querendo obter lucro com o engano. Elas contaram porque elas estavam preservando a vida. Em Jericó também. Raabe, ela acolheu os espias, e daí ela sabia que o rei de Jericó estava procurando os espias, ela escondeu os espias no sótão, e daí chegou lá os oficiais do rei, ela disse: não, eles foram para lá, ó. E daí depois ela deu algum tempo, né, para deixar os caras se afastar, e daí ela disse: ó, agora vocês vão para aquele lado lá e voltem para o povo de vocês, e se lembrem do benefício que eu fiz para vocês. Eu poderia ter entregue vocês aqui, mas eu não entreguei, eu menti. E ela foi salva porque Deus gostou da mentira que ela contou. E entrou na genealogia de Jesus. Isso, se um dia acontecesse de haver algum tipo de perseguição, ou aos crentes, ou a qualquer tipo de pessoa, os crentes deveriam de fazer aquilo que foi feito lá na Alemanha, na Holanda, quando a Alemanha invadiu a Holanda, onde pessoas mentiam para proteger a vida. Os crentes devem ser capazes de fazer isso. Porque senão eles não estarão agindo de acordo com a sabedoria de Deus. Mais ou menos como um pastor luterano, na época, lá na Alemanha nazista, afirmou. Ele disse: vieram buscar os judeus. Mas eu não me importei, porque eu não sou judeu. Vieram buscar os comunistas, os socialistas, porque Hitler também perseguia os comunistas. Mas como eu não sou comunista, eu não me importei. Vieram buscar outro grupo de pessoas, mas como eu não faço parte daquele grupo, eu também não me importei. Aí por fim vieram me buscar. E então não tinha ninguém para me defender, porque levaram os judeus, eu não fiz nada, levaram os comunistas, eu não fiz nada, levaram os outros grupos, eu não fiz nada, agora não restou ninguém. E agora eles me vieram levar para me matar. A ética cristã, ela deve ser capaz de reproduzir aquilo que Raabe fez, aquilo que as parteiras lá no Egito fizeram, e aquilo que muitos crentes, filhos de Deus, fizeram na Alemanha, na Holanda, na França, em outros lugares, durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui nós olhamos apenas do ponto de vista da nossa existência nesse mundo, da nossa existência física nesse mundo. Mas nós podemos olhar isso aqui também do ponto de vista da nossa existência eterna diante de Deus. Enquanto nós lutamos as guerras dessa vida, a sabedoria de Deus nos ordena que nós lutemos para libertar aqueles que estão condenados à morte. As pessoas estão andando por esse mundo, mas na verdade elas já estão mortas, porque a condenação de morte pesa sobre elas.
E a qualquer momento Deus vai chamá-las ao juízo. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. A qualquer momento Deus vai chamar as pessoas ao juízo. A qualquer momento Deus vai convocar as pessoas à sua presença. Enquanto nós lutamos nas nossas guerras, enquanto nós enfrentamos os nossos dias de angústia, nós também devemos lutar para libertar aqueles que estão condenados à morte. Aqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus, aqueles que não creem em Jesus. Nós devemos orar pela libertação espiritual dos nossos familiares, amigos e conhecidos que são incrédulos, mas não apenas orar por eles. Nós devemos orar e também devemos pregar a eles o mesmo evangelho que libertou a cada um de nós da condenação da morte eterna. Mas aí alguém poderia dizer, não, mas tem aquele versículo bíblico que diz que santo de casa não faz milagre. Não adianta eu pregar, porque é o meu familiar ele nunca vai aceitar o evangelho sendo pregado por mim. É o meu amigo, ele nunca vai aceitar o evangelho sendo pregado por mim. Essa é uma desculpa esfarrapada, porque em primeiro lugar não existe esse versículo bíblico que diz que santo de casa não faz milagre. As pessoas gostam de pegar aquilo que Jesus falou, que um profeta não é bem visto e não é aceito na sua própria terra, entre os seus amigos, entre os seus familiares, entre os seus conhecidos. Jesus de fato falou isso. Mas Jesus também não afirmou, lá no Evangelho de João, que aqueles que nele creem farão obras maiores do que ele mesmo fez? Jesus foi rejeitado por aqueles que moravam na mesma cidade onde ele se criou. Jesus foi rejeitado por aqueles que o conheciam desde criança. Jesus foi rejeitado pela sua própria família. Teve uma hora em que a sua própria mãe e os seus irmãos saíram para prendê-lo porque eles pensaram que ele tinha surtado, eles pensaram que ele tinha ficado louco, maluco. Mas aqueles que creem em Jesus farão obras maiores do que Jesus fez. Jesus foi rejeitado pela sua família, mas os filhos de Deus não serão rejeitados pela sua família. Os amigos de Jesus, aqueles que conheciam Jesus desde a infância, rejeitaram Jesus. Mas os nossos amigos e conhecidos não vão rejeitar a nós, porque nós faremos obras maiores do que as que Jesus fez. A cidade na qual Jesus se criou rejeitou a Jesus, mas a cidade na qual nós nos criamos e onde nós moramos não vai nos rejeitar porque nós faremos obras maiores do que as obras feitas por Jesus. Então não é uma prática muito boa pegar aquilo que Jesus afirmou acerca de si mesmo que um profeta não é bem visto na sua terra, entre os seus amigos e conhecidos, e aplicar isso a nós, porque isso não é verdade com relação a nós. Talvez os nossos familiares nos rejeitem, mas talvez eles vão aceitar a nossa pregação. Talvez eles nos rejeitem 1, 2, 3 vezes. Talvez eles só vão aceitar a pregação na 1000ª vez. Mas você só vai saber que eles vão aceitar na 1000ª vez se você pregar 1000 vezes para eles, né? Porque senão ele rejeitou 1, 2, 3 vezes, você já desiste? É mais ou menos aquela história lá no Antigo Testamento, quando o profeta Eliseu estava à morte, e daí o rei de Israel veio visitá-lo, e o rei de Israel estava muito preocupado porque havia um povo
Havia uma cidade que estava fazendo guerra contra Israel. E o profeta Eliseu disse o seguinte: olha, abre essa janela aqui, pega o teu arco, pega as suas flechas e atira as suas flechas. Lança as suas flechas no chão. Não lançar no chão, pegar, entesar o arco e ferir a terra com as flechas. O rei feriu apenas 3 ou 4 vezes. E Eliseu, já prestes a morrer, ficou indignado. Ele falou: tu deveria ter ferido a terra 5, 6, 7, 10 vezes. Porque então tu derrotaria o teu inimigo por completo. Agora tu só vai derrotar ele, só vai vencer ele em 3, 4 batalhas. A gente só pode desistir de pregar o evangelho a alguém quando aquela pessoa crê em Jesus ou quando ela morrer. A gente não pode ser como aquele rei que atirou apenas 3, 4 vezes e depois desistiu. Nós temos que continuar atirando. Até que a pessoa se converta, ou até que de fato não haja mais esperança porque ela morreu. Nós devemos fazer isso no meio das nossas guerras. No meio das guerras dessa vida, no meio dos dias de angústia que nós estamos enfrentando, porque se nós não fizermos isso, nós estaremos desobedecendo a sabedoria de Deus. E se nós desobedecermos a sabedoria de Deus, nós enfraqueceremos a ponto de não vencermos as nossas próprias guerras. A ponto de cambalearmos e desanimarmos e nos desesperarmos nos dias de angústia. Versículos 13 e 14. Come mel, meu filho, porque é bom, o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Quem aqui não gosta de comer um doce, né? Todos gostamos. Eu gosto de comer doce. Eu gosto tanto de comer doce que eu tenho que deixar de comer doce. Porque, do contrário, eu como demais e as coisas dão errado. Assim como o doce do mel e de outras coisas é algo agradável ao paladar, assim será agradável para as nossas almas o estudo da palavra de Deus, para que nós conheçamos a sabedoria de Deus e possamos colocá-la em prática. O conhecimento da sabedoria de Deus deve ser tão agradável a nós quanto o mel e qualquer outro doce é agradável ao nosso paladar. À medida em que nós conhecemos e praticamos a sabedoria de Deus, a bênção de Deus se fará presente nas nossas vidas. Haverá galardão para ti, diz o versículo 14. A bênção de Deus se fará presente nas nossas vidas à medida em que nós conhecemos e praticamos a sabedoria de Deus. E a esperança que nós temos no poder e na bondade de Deus não será destruída, não será cortada a tua esperança. Termina o versículo 14. A palavra de Deus jamais permite que nós separemos as bênçãos de Deus dos seus mandamentos. As bênçãos de Deus estão atreladas aos mandamentos de Deus. Aqueles que obedecem a Deus são abençoados, aqueles que desobedecem a Deus são amaldiçoados. E nós precisamos da bênção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos da bênção de Deus nas nossas vidas porque existem coisas que apenas Deus pode fazer por nós. Existem coisas que ninguém pode fazer por nós. Existem coisas que nem nós mesmos podemos fazer por nós.
Existem coisas que só Deus pode fazer por nós. Nós precisamos da bênção de Deus nas nossas vidas, porque existem coisas que só Deus pode fazer por nós. Nós precisamos da bênção de Deus nas nossas vidas, porque mesmo aquelas coisas que nós podemos fazer por nós mesmos, dependem da providência de Deus. Tiago diz que ninguém deveria te falar o seguinte: eu vou para tal cidade, e eu vou negociar, e eu vou ganhar dinheiro, e eu vou ficar rico. Esse tipo de pensamento não provém da sabedoria de Deus, afirma Tiago. O que nós deveríamos falar é: se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus me der forças, eu vou fazer isso e vou conquistar aquilo. Mesmo aquelas coisas que eu posso fazer por mim mesmo, mesmo aquelas coisas que outras pessoas podem fazer a meu favor, mesmo essas coisas dependem da providência de Deus. Porque se Deus não quiser que determinada pessoa faça o bem para mim, aquela pessoa não vai conseguir fazer o bem para mim. Se Deus não quiser que eu vá para tal cidade, negocie, ganhe dinheiro e fique rico, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu quero. Eu não vou ir para aquela cidade, negociar, ganhar dinheiro e ficar rico. Nós precisamos da bênção de Deus nas nossas vidas, porque existem coisas que apenas Deus pode fazer por nós, e nós precisamos da bênção de Deus nas nossas vidas, porque mesmo aquelas coisas que nós ou outras pessoas podem fazer por nós, mesmo essas coisas dependem da providência de Deus. Você quer ter a esperança certa de que Deus, com o seu poder e a sua bondade, vai trabalhar para te abençoar? Você não quer ver frustrada a tua esperança no poder e na bondade de Deus? Então estude a palavra de Deus, ouça a pregação da palavra de Deus que é feita neste lugar, e então obedeça tudo aquilo que a palavra de Deus te ordena, e então Deus vai te abençoar, e a esperança que você tem no poder e na bondade de Deus, essa tua esperança não será frustrada. E você também não deve se juntar àqueles que querem destruir os justos, versículos 15 e 16. Não arme ciladas contra a habitação do justo ou ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Obedecendo à sabedoria de Deus, você não deve se juntar àqueles que querem destruir os justos. Você não deve se juntar àqueles que querem fazer o mal a outras pessoas. Porque enquanto os ímpios tropeçarão no mal, o justo, mesmo quando derrubado, será erguido por Deus novamente. O justo até vai tropeçar e cair 7 vezes. Que na linguagem bíblica significa algo completo. Talvez a vida do justo seja marcada por armadilhas nas quais ele sempre cai, sempre tropeça e sempre fica prostrado. Mas todas as vezes Deus vai chegar até ele e Deus vai levantá-lo. E sendo você um filho de Deus, essa promessa e essa esperança também é tua. Mesmo que os ímpios se levantem contra ti e te derrubem, Deus vai te erguer novamente. E os ímpios que se levantaram contra ti, eles serão derrubados e eles serão derrotados por Deus. E quando Deus derrotar os ímpios, quando Deus derrubar os ímpios, aqueles teus inimigos, não se alegre com a desgraça deles e nem tente fazer nada contra eles. Versículos 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que vendo o Senhor seja isso mal aos seus olhos e desvie do teu inimigo a sua ira. Quando Deus derrotar os teus inimigos, quando Deus derrubar aqueles que te derrubaram,
Não se alegre com a desgraça deles. E nem tente nada contra eles. Porque se você fizer isso, se você se alegrar com a derrocada deles, você está mostrando o seu desejo vingativo contra eles. E os filhos de Deus nunca devem vingar-se a si mesmos. Porque quem vinga-se a si mesmo demonstra falta de fé e confiança em Deus. Deus ordena que os seus filhos não se vinguem, mas que esperem pela vingança dele. Esperem pelo juízo dele. Mas se eu me alegrar com a derrocada do meu inimigo, eu vou estar demonstrando o meu desejo de vingança. E então Deus não vai gostar disso, porque Deus vai perceber a minha falta de fé e confiança nele. Pelo contrário, se você ver o teu inimigo debaixo do castigo de Deus, passando fome, dê a ele um prato de comida. Se você vê o teu inimigo debaixo do castigo de Deus, passando sede, dê a ele um copo de água. Se você vê o teu inimigo debaixo do castigo de Deus, não tendo com que se vestir, reparta as tuas roupas com ele, para que ele possa se proteger do frio e para que ele possa cobrir a sua nudez. Se você ver o teu inimigo debaixo do castigo de Deus, ajude o teu inimigo com as bênçãos que Deus te deu. Dessa forma, você estará confrontando os teus inimigos com o Evangelho e com o perdão que Jesus te ensinou. E se mesmo depois dessa confrontação pacífica, porque o que será que vai acontecer com o teu inimigo quando ele receber de ti alguma coisa boa? Ele tentou te derrubar, ele te derrubou, e agora ele que foi derrubado, e você vai lá e dá comida para ele, dá água para ele, dá roupa para ele. O que ele vai pensar? A palavra de Deus afirma que você estará acumulando brasas vivas sobre a cabeça dele. A cabeça dele vai entrar em parafuso, ele vai pensar, como é possível isso? Eu tentei destruir essa pessoa, eu fiz o mal para ela, e agora ela está me ajudando, quando eu estou passando necessidade. Se mesmo depois dessa confrontação pacífica e perdoadora, os teus inimigos não se voltarem para Jesus com fé e arrependimento, o castigo de Deus virá sobre eles até o fim e por toda a eternidade. Mas se você se alegrar com a derrocada dos teus inimigos, você estará deixando de testemunhar acerca do Evangelho e do perdão que o Evangelho oferece, e dessa forma Deus deixará de castigar o ímpio. Porque o castigo de Deus sobre o ímpio é a oportunidade que Deus dá para os seus filhos demonstrarem o poder do Evangelho. Agora, se os filhos de Deus desprezam o poder do Evangelho e não demonstram o perdão que Jesus oferece por meio de uma ação de boa vontade para com aqueles que querem o nosso mal, Deus vai pensar, para que eu vou continuar trazendo castigo sobre essa pessoa? O meu filho ali, ele poderia aproveitar essa oportunidade para falar acerca de Jesus, para falar acerca do Evangelho, mas ele não quer. Ele preferiu se alegrar com o sofrimento do seu inimigo, então eu vou deixar de castigar.
Versículos 19 e 20. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios, lâmpada que normalmente tem sentido de vida, a vida dos ímpios se apagará. A sabedoria de Deus também te ordena que você não fique indignado e não tenha inveja dos ímpios e pecadores, porque eles jamais receberão a bênção de Deus. Eles não receberão o galardão de Deus. Eles receberão o juízo de Deus. E a vida deles terminará no inferno. E nós poderíamos falar muito acerca disso. Nós poderíamos falar muito acerca do que esses dois provérbios afirmam. Mas como o tema da pregação passada foi exatamente esse, de que os filhos de Deus não devem ter inveja dos pecadores, em vez de repetir tudo aquilo que foi dito na pregação passada, que durou quase 2 horas, eu vou encorajar vocês a ouvir novamente essa pregação, que ela está disponível no YouTube, que nós fizemos em Provérbios 23. E então você vai descobrir exatamente por que você não deve se indignar e nem ter inveja dos pecadores e como você conseguirá essa façanha de não ter inveja dos pecadores. É muito importante que vocês ouçam aquela pregação. Versículos 21 e 22. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantarão a sua destruição, a destruição que o Senhor e o rei trarão, e a ruína que eles trarão virá logo. Quem o sabe? A indignação e a inveja dos pecadores que muitas vezes nós sentimos pode gerar em nós um sentimento revolucionário. Não é isso. Nós vamos tomar o poder, nós vamos ter um presidente conservador, vamos fazer uma revolução nesse mundo. Como assim, ou não? Sim, sim. Mas eu estou olhando do ponto de vista de um filho de Deus. Né? Vamos fazer uma revolução nesse país. Uma revolução política, uma revolução cultural. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças. A indignação e a inveja dos pecadores que muitas vezes nós sentimos pode gerar em nós um sentimento revolucionário. Mas em vez de tentarmos uma revolução política, cultural e, quiçá, militar, para apaziguar a inveja que sentimos dos pecadores, devemos nos submeter a Deus e a Jesus, que é o rei messiânico do reino de Deus. Porque a revolução que Deus deseja não é uma revolução política. A revolução que Deus deseja não é colocar um presidente conservador lá no Palácio do Planalto. A revolução que Deus deseja não é a eleição de senadores e deputados que sejam crentes. Porque nada disso pode salvar uma nação. Se a lei de Deus, escrita em tábuas de pedra, não pode trazer libertação, não são leis humanas escritas em papel que salvarão uma nação. Se a lei de Deus não pôde trazer salvação a Israel, leis humanas não podem trazer salvação ao Brasil. Então, os filhos de Deus não devem estar atrás de uma revolução política, cultural,
ou militar. Os filhos de Deus não devem se colocar na frente dos quartéis e ficar gritando, pedindo por um golpe militar, por uma intervenção militar. Porque não é isso que vai salvar ninguém. A revolução que Deus deseja é a revolução que ocorre no coração dos pecadores quando eles creem em Jesus. E nenhum presidente tem a capacidade de mudar o coração das pessoas. Nenhum congresso tem a capacidade de mudar o coração das pessoas. Nenhum ministro do STF terrivelmente evangélico tem a capacidade de mudar o coração das pessoas. É o Espírito Santo que muda o coração das pessoas. Na medida em que os filhos de Deus pregam o evangelho a essas pessoas. Então, em vez de fazer campanha para este ou aquele candidato, crendo e anunciando que apenas se esse candidato ganhar, a gente vai ter uma vida boa. Se for qualquer outro, vai ser um inferno na terra. Não. Qualquer um que ganhar é um inferno na terra se o evangelho não for pregado. A gente pode eleger como presidente o Filho de Deus mais santo que existe no Brasil. E vai ser um inferno na terra se o evangelho não for pregado. E a gente pode eleger o presidente mais incrédulo do Brasil e o Brasil ser salvo, não por causa desse presidente incrédulo, mas sim pelo fato de que o evangelho foi pregado. A mudança que nós desejamos ver neste mundo, ela vai ocorrer de forma, não de cima para baixo. O evangelho nunca, a salvação e a transformação que Deus opera, ela nunca ocorre de cima para baixo. Ela ocorre de baixo para cima. A única razão pela qual Constantino declarou, em primeiro lugar, tornou o cristianismo tolerável no Império Romano e depois transformou o cristianismo na religião oficial do Império, é porque grande parte da população no Império Romano era convertida a Jesus, servia a Jesus. Agora, de nada adiantava Constantino declarar, não, a partir de hoje o cristianismo é a religião oficial do Império, se apenas 1% da população de fato professasse fé em Jesus. Porque as outras pessoas iriam se converter apenas por conveniência. Elas, tá bom, para puxar o saco do imperador, eu vou me tornar cristão, mas eu vou continuar com as minhas práticas religiosas, da mesma forma como os samaritanos fizeram. Determinado rei lá exilou o reino de Israel e trouxe para aquela terra outros povos. E daí esses povos começaram a servir os seus deuses e Deus mandou feras que mataram pessoas daqueles povos. E daí aqueles povos perguntaram por que está acontecendo? Aí eles descobriram, bom, é porque a gente não está servindo o Deus dessa terra. Então o que os samaritanos fizeram? Eles começaram a servir a Deus, oferecer sacrifícios ao Deus de Israel, mas eles não abandonaram as suas idolatrias. A mudança que nós desejamos ver neste mundo e no Brasil, ela vai ocorrer de forma natural e orgânica à medida em que mais e mais pessoas se convertem a Jesus. Não a partir de um governo formado por crentes.
E aqueles que não se converterem a Jesus, por meio da pregação da igreja, estes receberão em si mesmos a destruição e a ruína que Deus e Jesus trarão sobre os incrédulos e pecadores, quando a sua ira finalmente se manifestar. Versículos 23 até o 26. Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. O fato de que nós não devemos ter um desejo revolucionário não significa que nós não devemos condenar com a pregação do Evangelho os pecadores, por causa das maldades que eles cometem. Nós devemos fazer isso confiando que o Espírito Santo revolucionará e transformará os corações das pessoas que ouvirem a nossa pregação do Evangelho. Porque se nós não pregamos o Evangelho às pessoas, nós estamos dizendo que os pecadores são justos. Nós estamos desobedecendo o que está aqui. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o detestarão. Quando nós não pregamos o Evangelho aos incrédulos, nós estamos dizendo que os incrédulos são justos, porque nós estamos dizendo que eles não precisam se arrepender dos seus pecados, nós estamos dizendo que eles não precisam de perdão de pecados. Nós devemos demonstrar que eles não são justos, que eles não são corretos, que eles são maus, que eles não são bons, pregando o Evangelho a eles. Nós não devemos ter respeito às pessoas no julgamento, como diz o versículo 23. Nós não devemos respeitar as pessoas, tendo medo de ofendê-las com a pregação do Evangelho. E nós devemos pregar o Evangelho com oração, com misericórdia, mas com firmeza. E fazendo isso, nós seremos abençoados por Deus e por aqueles que forem salvos por nosso intermédio. Nós vamos pular o versículo 27, vamos para o versículo 28 e 29, e depois nós voltamos para o 27. Versículos 28 e 29. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Como as tuas palavras devem dar testemunho do Evangelho, você não deve usar as tuas palavras para mentir, para prestar falso testemunho, para enganar ninguém. Porque como poderia, de uma mesma fonte, jorrar água doce e água salgada ou água amarga? Como poderia uma árvore dar fruto bom e dar fruto mau? Não pode. Então, sendo que você deve pregar o Evangelho com a tua boca, você não pode usar as suas palavras para mentir, para enganar, para prestar falso testemunho. E você não deve fazer nada com a intenção de vingar-se a si mesmo. Você deve esperar na justiça de Deus. Agora sim, versículos 27, junto com o 30 até o 34. Prepara de fora a tua obra e prepara-o no campo, e então edifica a tua casa. Versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo, recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado.
a sabedoria de Deus te ordena que mesmo em meio às guerras dessa vida, mesmo em meio aos conflitos dessa vida, mesmo em meio às angústias dessa vida, que a sabedoria de Deus te ordena que você não ceda diante da preguiça e diante do desânimo. Porque a coisa mais comum e fácil de acontecer conosco é nós cedermos diante do desânimo, é nós cedermos diante da preguiça, é nós pensarmos, não vale a pena fazer. Todas essas dificuldades na minha vida, para que eu ainda vou fazer isso? Não vale a pena. Para que eu vou me cansar com isso? Para que eu vou me preocupar com isso? Mas a sabedoria de Deus nos ordena o contrário. Nos ordena que nós não devemos nos desanimar e não devemos ceder diante da preguiça. Sim, a circunstância é difícil, a guerra é difícil, o conflito é ferrenho, a angústia é grande, mas existem responsabilidades que devem ser cuidadas, existem coisas que devem ser feitas. Nós não devemos estar numa posição que nós ficamos com tanta pena de nós mesmos e que nós pensamos que não vale a pena fazer mais nada, que não vale a pena trabalhar, que não vale a pena cumprir as nossas responsabilidades. Porque isso é algo que eu percebi há pouco tempo. O trabalho, o continuar ativo, o cumprir as nossas responsabilidades, mesmo quando parece que não vale a pena, é um ato de fé em Deus. É um ato de esperança no poder e na bondade de Deus. Porque, de fato, se Deus não fizer nada, não vale a pena. Mas eu vou fazer exatamente porque eu creio que em algum momento Deus vai fazer aquilo que eu preciso que Ele faça. Eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou cumprir as minhas responsabilidades exatamente porque eu tenho esperança de que em algum momento Deus vai fazer aquilo que eu espero. Quando a gente cede diante do desânimo e diante da preguiça, nós estamos desistindo da fé. Nós estamos desistindo de esperar no poder e na bondade de Deus. Então, mesmo quando parece que não vale a pena, mesmo quando parece que não faz nem sentido eu fazer uma coisa dessas, eu continuar insistindo em fazer aquilo que, se depender de mim, eu sei que não vai dar certo, eu continuo fazendo. Porque a minha fé não está em mim mesmo, a minha fé não está na minha capacidade de sobrepujar as dificuldades. A minha fé e a minha esperança está em Deus. A minha esperança está no poder de Deus que vai se manifestar a meu favor. A minha esperança está na bondade de Deus que vai se manifestar a meu favor. Então, com fé em Deus e esperança no poder e da bondade de Deus, cumpra as tuas responsabilidades e Deus vai te abençoar. Deus vai demonstrar o seu poder a teu favor. Deus vai demonstrar a bondade dele a teu favor. Assim como os nossos corpos não sobrevivem sem alimentação, as nossas almas não vão sobreviver às guerras e às angústias dessa vida sem alimentação espiritual, que é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus alimenta as nossas almas e fortalece a fé e a esperança que nós devemos ter em Deus para permanecermos firmes no dia mau, para permanecermos firmes no dia da angústia, para permanecermos firmes nas guerras e nos conflitos dessa vida. Então, ouça a sabedoria de Deus e a ponha em prática, e Deus vai te dar vitória,
Fortaleça a tua alma, fortaleça a tua fé e a tua esperança com a sabedoria de Deus, e você vencerá as guerras dessa vida. Amém.